Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 1 de junho do ano da graça de 2023. O ano está a passar rapidamente. Hoje é quinta-feira e é um desejo e um privilégio podermos voltar a ter alguns minutos para refletirmos na palavra. E tendo ainda por pano de fundo e contexto a partilha do passado domingo, construção de casa, alicerces, casas resistentes às intempéries, queria refletir hoje sobre, não um pormenor, mas para mim um por maior deste texto, e que encontramos não só nas palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas 6, mas também presente no texto de 1 de Pedro, capítulo 2. Quando olhamos para o versículo 47 do capítulo 6 de Lucas, é o Senhor Jesus Cristo a falar e diz o seguinte: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, é então semelhante àquele que constrói a casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. Todos estes verbos me dão, como é óbvio, dão a mim e a todos nós uma ideia muito clara de ação. Ir, ouvir e praticar. Parece-me que, de uma forma preocupante, temos tornado a construção da nossa vida espiritual em algo muito passivo. E eu estou-me a incluir nesta preocupação. Temos-nos tornado muito pouco passivos e muito pouco ativos. Nesta, que, diga-se passagem, é a construção mais importante da nossa vida. Mais importante que qualquer outra, mais importante do que a família, mais importante do que a carreira profissional, mais importante do que qualquer bem que nós possamos ter. Estamos a falar da nossa vida espiritual, a qual, obviamente, o Senhor Jesus Cristo nos diz que deve estar alicerçada nele para que possamos resistir às tentativas de destruição. Para que isso aconteça, precisamos de ir a ele, precisamos de o ouvir e precisamos de praticar. E, como estava a dizer, creio que temos tornado este nosso projeto de construção, no projeto que não é nosso, é de Deus, de construção da nossa vida espiritual, em algo muito passivo, muito passivo. Parece-me que, como equipa de construção, temos estado demasiado parados. Às vezes até ouvimos, mas não praticamos. Às vezes vamos a ele quando alguma coisa está mal e nos preocupa. O conjunto destas três ações, destes três verbos, são determinantes para que, de facto, a nossa vida seja uma construção saudável, resistente, expressão, como é óbvio, da nossa fé em Jesus Cristo, que é o alicerce que dá resistência, que dá sentido a toda a nossa construção de vida. Quando Pedro fala sobre este assunto, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, e lembrávamos este texto também no passado domingo, ele começa por dizer exatamente isto: cheguem-se a Cristo. Depois traz a ideia de sermos sacerdotes. Os sacerdotes eram gente muito ativa no contexto do culto no Antigo Testamento. Ele fala sobre obediência. Ele lembra que para aqueles que desobedecem à palavra, à pedra, ela será de tropeço para eles, porque não obedecem. Implicitamente, Pedro está, obviamente, a dizer que nós precisamos de obedecer. E obedecer, obviamente, carece e necessita de uma ação. Amados, a construção da nossa vida espiritual é, de facto, o projeto de construção mais importante da nossa vida. E para ele acontecer neste padrão, neste projeto que Jesus aqui nos apresenta, nós precisamos de ir a ele, precisamos de o buscar, precisamos de o ouvir e ouvi-lo. Estamos a falar de palavra de Deus, a sua palavra, a Bíblia presente na nossa vida, o seu ensino, e precisamos de praticar, precisamos de obedecer, precisamos de pôr em prática em cada momento tudo aquilo que Ele nos
tem dito e que nos diz exatamente neste movimento de aproximação dele. Obviamente, estamos a falar de intimidade. Já agora aproveito para lembrar, se por acaso temos andado distraídos em relação a isso, que Jesus, que nos está a ensinar isto, ele próprio instituiu a organização onde tudo isto acontece, a Igreja. Porque é na Igreja, e o apóstolo Paulo vem falar mais tarde sobre isso, que os dons espirituais, os dons do Espírito, as capacitações do Espírito estão presentes e atuantes, ensinando, admoestando, dirigindo, recebendo, acolhendo, amando. É lá que os dons do Espírito, a ação sobrenatural do Espírito Santo se move, age, para que todos juntos, como corpo, possamos então ter esta construção absolutamente extraordinária que glorifica a Deus. Nas palavras também de João, de Jesus em João, que temos lembrado, então vidas que produzem muito e bom fruto, que glorificam a Deus. Amados, esta é a construção mais importante da nossa vida e ela precisa de ação. A passividade é dramaticamente perigosa e destrutiva para este projeto de construção. Creio que vale a pena pensar nisso. Mais do que pensar, vale a pena, se calhar, aos pés do Pai, tomar algumas decisões. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim permitir.